Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Matemática Fácil. Meu nome é Felipe Cagliari, tá bom? Hoje a gente vai resolver uma questão da Inglaterra do ano de 2009. É uma questão de geometria espetacular. Fala o seguinte, ó. Seja O e H o circuncentro e o ortocentro de um triângulo acutângulo isósceles, ABC, com AB igual a C. Tudo bem? Respectivamente. Mostre que o circuncentro do triângulo BOH está sobre o lado AB. Lembrando aqui, o que é ortocentro e o que é circuncentro mesmo? É o seguinte, circuncentro é o centro do círculo que circunscreve o triângulo. Tudo bem? Então, ou seja, o círculo que circunscreve o triângulo é o círculo que passa pelos três vértices do triângulo. Tudo bem? Então, circuncentro é o centro desse círculo. E ortocentro é o encontro das alturas. Tudo bem? Então, você tem o seguinte, ó, você tem um triângulo isósceles ABC, tá? Em que O e H é o circuncentro e o ortocentro. Tudo bem? Aí ele pede para mostrar que o circuncentro do triângulo BOH está sobre o lado AB. Então, vamos aqui no GeoGebra para a gente fazer essa figura para ver como é que vai ficar, tudo bem? Então, pessoal, aqui você tem, no GeoGebra, você tem um triângulo isósceles, tá? Em que AB é igual a C, como ele diz no enunciado, tudo bem? Agora a gente vai pegar o circuncentro e o ortocentro. Ó, o circuncentro vai ser o ponto O, tá? Que vai ser o centro desse círculo que passa pelos vértices A, B e C, tudo bem? Então aqui você tem um ponto O, que é o centro do círculo, beleza? E além disso, você tem o quê? O ortocentro, tudo bem? Ó? O ortocentro vai ser o encontro das alturas do triângulo, tudo bem? Então aqui você tem a reta AF e a reta AB, que são alturas, tudo bem? Então aqui você tem, e o encontro dessa altura, dessas duas alturas, vai ser o ortocentro H, tudo bem? Beleza, pessoal? Como a reta AF e a reta BD são alturas, né? Então você tem que o ângulo AFB, tudo bem? Vai ser igual ao ângulo BBC, ó, tudo bem? Por quê? Porque ambos vão ser iguais a 90 graus, tudo bem? Então o ângulo AFD vai ser igual a 90 e o ângulo BBC vai ser igual a 90. E o ponto de encontro entre essas duas alturas é o ponto H, tudo bem? Então agora, pessoal, ele pede mostrar que o circuncentro do triângulo BOH, ou seja, o círculo que passa pelos vértices, né? Pelos vértices BO e H, né? Vai ter um centro sobre o lado AB. Tudo bem? Então o centro desse círculo vai estar sobre o lado AB. Tudo bem? É isso que ele pede para mostrar. Tá certo? Então você vai ter um círculo que passa pelos pontos BO e H, né? E o centro desse círculo, que vai ser o circuncentro do triângulo, né, BOH, vai estar sobre o lado AB. Ou seja, a gente vai ter que mostrar que o centro desse círculo está sobre o lado AB, beleza? O centro desse círculo azul está sobre o lado AB. Tá certo? É um ponto sobre o lado AB. Então, para a gente resolver esse problema, né, a gente vai esquecer esse círculo tá de azul por enquanto, tá? Tem que mostrar que o centro desse círculo está sobre o lado AB. Mas por enquanto, vamos esquecer esse círculo, tá bom? Para a gente começar a explorar essa figura aqui no GeoGebra, tá bom? Antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir que se você se inscrever, se você gostou desse vídeo, se você se inscrevesse no canal, deixasse sua curtida, seu comentário, tá bom? E também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender geometria com a gente. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a resolver e a explorar essa figura aqui, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, ó. Então, pessoal, primeiro que a gente vai observar é o seguinte, ó, que os ângulos, né? Como esses dois triângulos, como esse triângulo ABC aqui é isósceles, né? Em que AB é igual a C, tudo bem? A base dele vai ser o lado BC. E os ângulos adjacentes a essa base, né? Que vai ser o ângulo em vértice em B e com vértice em C, né? São iguais, tudo bem? Então, esse ângulo ABC aqui, que mede θ, ele vai ser igual a esse ângulo ACB, que também vai medir
θ, tudo bem? Então aqui vou botar o ângulo de θ também, tá certo? E esse ângulo BAF aqui, ó, eu vou chamar ele de alfa, tudo bem? Ó, então vou pintar aquele ângulo de amarelinho lá, que vai ser alfa, tá bem? Então esse ângulo ABC vai ser θ, tudo bem? E o ângulo BAF que vai ser alfa, tá certo, pessoal? Beleza? Então, agora a gente vai observar dois triângulos que são tá bem destacado aqui na figura, ó. Esse triângulo tá de azul, tá bom? Observa ele. E observa também um outro triângulo aqui que eu vou destacar agora, que é o triângulo T3, que é esse triângulo que está de vermelho, ó. Então você tem um triângulo AFB, né, que está de azul, e você tem um triângulo BDC que está de vermelho. O que eles têm em comum? Ó, eles são semelhantes. Por quê? Porque eles têm dois ângulos em comum. Observe bem, ó. Você tem que nesse triângulo aqui de azul, né? Observando o triângulo de azul, ele aparece um ângulo medindo θ, que é um ângulo medindo preto, tá vendo? Ó? E também aparece um ângulo de 90 graus aqui, que é o ângulo BFA, tá vendo? Lembrando que a F é a altura, tudo bem? Então, o ângulo BFA é um ângulo de 90 graus. Então, você tem um ângulo de 90 graus e você tem um ângulo medindo θ aqui, beleza? Ao olhar o outro triângulo, ó, também aparece um ângulo de 90 graus aqui em D, tá vendo? Ó, olha para esse triângulo BDC. Aparece um ângulo de 90 graus e aparece também um ângulo de θ. Então, toda vez que você tem dois triângulos com dois ângulos iguais, né, você pode concluir que eles são semelhantes. E aí, o ângulo que falta no triângulo azulzinho, que nesse caso aqui vai ser o ângulo medindo alfa, né? Tá faltando aqui, né? A gente olhou para esse ângulo medindo θ e olhou para o ângulo de 90 graus. Faltou olhar para o ângulo medindo alfa, tudo bem? Então, o ângulo que está faltando no triângulo de azulzinho, que é o ângulo que está medindo alfa, vai ser igual ao ângulo que está faltando no triângulo vermelhinho, né? Que vai ser igual a esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que está de vértice em B, que também vai medir alfa. Tudo bem, pessoal? Então, agora, você tem que esse ângulo CBD, ele também mede alfa, beleza? Agora a gente vai esquecer dois triângulos aqui, ó, que vai ser esse triângulo T3 e esse triângulo T2, que a gente não vai usar mais, tudo bem? Também vou apagar esse texto 1 de θ aqui, ó, que a gente também não vai usar mais, tá certo? Agora, focalize nesse próximo triângulo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Esse triângulo que eu selecionei aqui, o triângulo BHF, ele tem um ângulo de 90 graus aqui e tem um ângulo de alfa, tudo bem? Então, o que falta para 180 tem que ser o quê? Tem que ser 90 menos alfa, tá certo? Porque a soma desse ângulo azulzinho aqui, ó, com esse ângulo de alfa, tem que dar 90, uma vez que o ângulo que está de vértice em F é reto, tudo bem? Então, se esse ângulo que está de vértice em F aqui é reto, a soma desse azulzinho com esse vermelhinho, desse azulzinho com esse amarelinho aqui tem que ser 90. Como aqui esse amarelo vale alfa, o azul tem que ser o quê? Tem que ser 90 menos alfa. Tudo bem, pessoal? Então, aqui você vai ter um texto, ó, de 90 menos alfa, certo? Agora, observe bem. Esse triângulo, observe bem, ó. Esse ângulo que está de azulzinho aqui é 90 menos alfa. Agora, observe esse ângulo que vai aparecer fora aqui desse triângulo, ó. Esse ângulo que está de fora, que é o laranjinha, que é o BHA, né? Ele é o suplementar desse ângulo que está de azulzinho, né? Porque observe que quando eu pego e somo esse ângulo de laranja, né? Com esse ângulo de azul, dá um ângulo de meia volta, tudo bem? Ou seja, um ângulo de 180, tá certo? Então, se esse de dentro aqui é 90 menos alfa, para calcular o de fora, basta ver quanto que resta para chegar a 180, que nesse caso vai ser um ângulo de 90 mais alfa, tudo bem? Ó, então, aqui vai ser um texto de 90 mais alfa. Beleza, pessoal? Agora, olha só. A técnica aqui é a seguinte, ó. É dividir esse ângulo de 90 mais alfa, né, em dois ângulos. Lembrando que o que eu quero? Eu quero calcular, quero mostrar que o centro desse círculo que está de azul aqui, ó, que é o centro do círculo que passa pelos pontos B, O e H, está sobre o lado AB. Então, é isso que eu quero, tá bom? Beleza? Certo, pessoal? Então, tem que ter sempre em mente disso.
Aí o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é você fazendo o seguinte, ó, tá vendo esse ângulo de 90 mais alfa? Divide ele em dois ângulos. Um ângulo medindo 90 e o outro medindo alfa. Tudo bem? Então, eu vou dividir esse ângulo de 90 mais alfa em dois. Um ângulo medindo 90 e o outro medindo alfa. Para isso, eu vou pegar um ponto E sobre o lado AB, tá? Ó, vou pegar um ponto E sobre o lado AB, de forma que o ângulo EHB, ó, que eu vou formar aqui agora, seja um ângulo reto. Tá vendo? Ó? Então, ó, pegando o ponto E sobre o lado AB, de forma que o ângulo EHB seja um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Se o ângulo EHB é um ângulo de 90 graus, né? Para chegar a 90 mais alfa, esse ângulo que está de fora aqui, que é o ângulo EHA, né? Que eu vou denotar agora, que está de amarelinho também, ó, ele vai ter que medir alfa. Tudo bem? Então, aqui você tem um ângulo de 90 e aqui você tem um ângulo de alfa, totalizando o quê? O ângulo de 90 mais alfa. Tá certo, pessoal? Então, aqui, agora eu vou apagar esse ângulo de 90 mais alfa, que a gente não vai usar mais, tudo bem? Tudo que a gente sabe é que esse ângulo EHB aqui mede 90 e esse ângulo EHA aqui vai medir alfa, totalizando 90 mais alfa, né, que é o ângulo BHA, tudo bem? Então, agora que a gente vai observar o seguinte, ó, foca nesse triângulo isósceles que vai aparecer agora na tela, ó. Vamos focar nesse triângulo isósceles que apareceu aqui, ó. Esse triângulo é o triângulo EHA. Tá vendo que tem dois ângulos de alfa aqui, ó, né? Então, isso caracteriza um triângulo isósceles, tudo bem? No caso, a gente vai ter que o EH vai ser igual ao EA, tudo bem? Só que a gente não vai usar esse fato. A gente vai usar o seguinte fato, ó, você tem dois ângulos medindo alfa e você tem um ângulo externo aqui, ó, tá vendo? Ó? Observe que esse ângulo BEH, que esse ângulo está em vértice em E, tá, que eu pintei de rosa, ele é um ângulo externo a esse triângulo, tudo bem? Como ele é um ângulo externo, ele tem que ser a soma dos ângulos internos não adjacentes. Quem são os ângulos internos não adjacentes? É esse ângulo medindo alfa e esse ângulo medindo alfa. Então, vai ser a soma desses dois que vai dar 2 alfa, tudo bem? Então, esse ângulo de rosa aqui é um ângulo medindo 2 alfa. Agora, presta atenção. Vamos prolongar esse segmento AF aqui, ó. Prolongando esse segmento AF, né, no sentido de A para F, tudo bem? Aqui você vai ter um ponto de encontro entre a reta AF e o círculo, que eu vou chamar de G, tudo bem? Tá certo, pessoal? Esse ponto aqui vai determinar o arco BG, olha só, tá certo? E o arco BG, ele tem uma propriedade muito especial. Qual é essa propriedade? Ó, uma das propriedades é que o ângulo inscrito nesse arco é o ângulo que está com vértice em A. Tá vendo? Ó, que é o ângulo BAF ou BAG, que nesse caso está medindo alfa. Tá vendo? Ó? Esse ângulo BAG aqui está medindo alfa. Esse ângulo está inscrito no arco BG. Tudo bem? E detalhe, o ponto O é o centro do círculo que passa pelos pontos ABC, não é? Então, esse ângulo que vai aparecer aqui agora, ó, esse ângulo BOG, ele é um ângulo central do arco BG. Por quê? Porque O é o centro do círculo, tudo bem? Então, você tem que o OB e o OG, eles são raios, tudo bem? Se eles são raios, esse ângulo formado aqui entre o OB e o OG é o ângulo central. E a gente sabe que o ângulo central tem que ser o dobro do ângulo inscrito. Que é um ângulo inscrito? É o ângulo medindo alfa, que é o ângulo BAG. Então, o ângulo central aqui tem que ser 2 alfa. Por isso que eu pintei da mesma cor que esse, ó, tá vendo? Ó? Então, aqui você tem 2 alfa e aqui você também tem 2 alfa. Agora, olha só. Olha, se esse ângulo BOG aqui mede 2 alfa, olha para esse ângulo que vai aparecer aqui agora, que é o ângulo AOB. Esse ângulo AOB, ele é o suplementar desse ângulo medindo 2 alfa, tudo bem?
Então, como ele é suplementar, por quê? Porque a soma desses dois tem que dar um ângulo de meia volta, que é 180. Tudo bem? Então, se o ângulo AOB é o suplementar desse ângulo medindo 2α, então a medida dele vai ser o quê? Vai ser 180 menos 2α, que vai aparecer aqui. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora, olha para o quadrilátero BOHE. Olha só, esse quadrilátero que está de amarelinho aqui, ó. Beleza? Se eu pego dois ângulos, se eu pego esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo medindo 2α, e somo com esse, que é 180 menos 2α, né? Você vai ter dois ângulos opostos, né? Somando 180. Tudo bem, ó? Porque olha só, o ângulo B é H, ó, o ângulo B é H, que vai medir 2α. Tudo bem? Mais o ângulo BOH, né, que é esse ângulo aqui que mede 180 menos 2α, né, que é o ângulo BOH. Quando eu pego BEH mais BOH, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2α com mais 180 menos 2α. Então, a soma desse ângulo que está em E com a soma desse ângulo que está em O vai dar o quê? Vai dar 180. Tudo bem? Ó? Então, o ângulo BEH mais o ângulo BOH, né, que é esse ângulo aqui, tem que dar 180. Logo, esse quadrilátero que você está vendo aí, ele é um quadrilátero inscritível. Não é? Por quê? Porque toda vez que você tiver um quadrilátero em que a soma dos ângulos opostos dá 180, que no caso aqui estou somando esse ângulo 2α com mais esse ângulo que mede 180 menos 2α, né? Você tem que esse quadrilátero inscritível. Então, vai existir um círculo que vai passar por esses 4 vértices. Tudo bem? Então, ó, se existe um círculo que passa por esses 4 vértices, ó, vai existir um círculo que vai passar por esses 4 vértices. E esse círculo que passa pelos 4 vértices é exatamente o quê? O círculo, ou seja, o círculo que circunscreve o triângulo BOH. Tá vendo? Ó? Tá certo? Por quê? Porque esse círculo aqui, ó, que passa pelos 4 vértices, né, pelos 4 vértices desse quadrilátero, né, são os vértices BOHE, né, que é esse quadrilátero aqui inscritível, o quadrilátero BOHE, vai ser exatamente o círculo que vai passar pelos pontos BOH. Tá certo? E com A mais, ó, porque veja bem, esse ângulo HB aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Então, essa corda desse círculo BE, olha só, a corda desse círculo BE, ele vai ser um diâmetro. Por quê? Porque ele está oposto a um ângulo de 90 graus. Então, o centro desse círculo, que vai estar aqui, ele vai se encontrar sobre o ponto, sobre o lado AE, né? Porque se BE é diâmetro, né? Então, o diâmetro passa pelo centro, né? Então, o centro vai estar sobre vai estar sobre a corda BE. E a corda BE está contido no lado AB. Portanto, esse ponto I aqui, que é o centro do círculo inscrito, né, do centro desse círculo azul, ele está sobre o lado AB. Então, isso a gente acabou de provar. Por quê? Porque a gente queria provar que o centro do círculo que passa pelos pontos B, O e H está sobre o lado AB. E esse círculo é exatamente o quê? O círculo azul. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula de geometria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de deixar essa curtida aqui embaixo, tá bom? E a gente vai aprendendo mais e mais matemática aqui no canal Matemática Fácil. Até a próxima. Tchau!